A origem do povo argentino é frequentemente ligada como uma mera mistura de espanhóis e italianos. No entanto, essa visão não captura a riqueza e complexidade do verdadeiro povo argentino. Embora espanhóis e italianos constituam a maior parte das raízes dos hermanos, a verdade é que a identidade argentina é formada por uma diversa mistura de influências populacionais. Neste vídeo, mergulharemos fundo nas origens da Argentina, desvendando também algumas das declarações mais repetidas na internet acerca da demografia do país. Por que a presença de negros é tão limitada? Será que os argentinos são realmente de origem europeia? Continue assistindo para desvendar esses enigmas e explorar muito mais. Fique ligado. Imagine um vasto e rico território, porém invisível aos olhos dos ambiciosos exploradores espanhóis, que naquela época só buscavam por ouro e prata. A Argentina, como conhecemos hoje, não exibia o mesmo brilho dos minerais cintilantes encontrados no México, o que a tornava menos cobiçada. Os nativos que habitavam essa terra, apesar de acolhedores no início, mostraram suas garras e dentes quando foram maltratados. Como resultado, os primeiros espanhóis recém-chegados foram obrigados a abandonar o forte de Satí, marcando um início turbulento. A grande cidade, Buenos Aires, teve que passar por 2 nascimentos devido a esses conflitos. A riqueza da Argentina com certeza não estava nas barras de ouro ou prata, mas estava profundamente enraizada no solo fértil, aguardando pacientemente para ser descoberta. De forma curiosa, sempre que os espanhóis tentavam se estabelecer e falhavam, deixavam para trás cavalos e gado. Esses animais, sem proprietários, rapidamente se tornavam selvagens, multiplicando-se em números astronômicos. Na época colonial, colocar as mãos em carne e couro era moleza. Era só sair por aí nas vastas pampas e pegar o animal que você quisesse. Essa riqueza toda no campo começou a chamar uma multidão de europeus para a Argentina. Tinha os espanhóis, os mestiços, que eram uma mistura de indígenas com espanhóis, os negros e todos os tipos de raças e culturas que surgiam dessas misturas. Um dos acontecimentos mais significativos foi o quase desaparecimento da população negra no país. Acredita-se que os negros constituíam uma grande parcela da população em Buenos Aires, chegando a representar cerca de 1/3 do total de habitantes, e em algumas outras cidades chegavam a quase 40%. Vamos dar um pulo até o censo de 2000. Naquela época, apenas 0,4% da população se identificava como negros. Agora, o que pode ter acontecido para essa brusca queda da população negra? Tem várias respostas, mas um fato que devemos destacar é que, em um território tão vasto, a população em geral era pequena. Adversidades como guerras e doenças deixaram marcas profundas em todos, porém os negros foram particularmente mais afetados. A Guerra de Independência também teve um impacto significativo nesse cenário. A população enfrentou uma série de desafios difíceis, incluindo o conflito entre os grupos unitários e federais, a guerra contra o Império do Brasil, os conflitos na região da Tríplice Aliança e surtos de epidemias como a febre amarela. Um estudo indica que aproximadamente 17% do genoma argentino tem uma origem indígena. No entanto, levando em consideração o tamanho do país e as notáveis variações de uma região para outra, é muito complicado afirmar esse dado. Após alcançar a independência, a Argentina deu um grande passo para expandir seus territórios, muitas vezes escravizando a população indígena. Essa estratégia é muito semelhante com a estratégia usada pelos americanos durante a sua expansão para o oeste. O aumento do território também trouxe um enorme desafio. A população era insuficiente para ocupar e desenvolver essas novas áreas. O primeiro censo apontou apenas 1.877.480 habitantes no país. A solução encontrada foi incentivar a chegada de colonos imigrantes europeus. Esse movimento, similar a países como Canadá, Austrália e Estados Unidos, já existia de forma limitada desde a independência, mas ganhou força significativa após a proclamação da Constituição Nacional. Entre os anos de 1850 e 1950, a Argentina se transformou em um novo lar para cerca de 6,6 milhões de europeus. Mais da metade deles estabeleceu-se de forma permanente. No censo de 1914, a população do país já contava com 7,9 milhões de habitantes, dos quais 43% tinham origem estrangeira. Entre esses,
A comunidade italiana dominava com 50%, seguida pelos espanhóis e também pelos franceses. Vale mencionar que, mesmo com a maior parte dos imigrantes vindos da Espanha e da Itália, houve um fluxo considerável de outras nacionalidades que formaram colônias importantes em diversas partes do interior do país. Dentre esses grupos, os alemães se destacaram, estabelecendo-se desde o Volga até as províncias de Buenos Aires e Entre Rios. Os galeses fizeram sua presença na Patagônia, enquanto ucranianos marcaram presença em Misiones. Além disso, os Estados Unidos também contribuíram para essa mistura, principalmente em Santa Fé. Diversas outras colônias também deixaram sua marca na cultura e demografia local. A maioria desses imigrantes e colonos se estabeleceu nas regiões pampianas, nas áreas costeiras e nas grandes cidades do centro do país. Em contrapartida, em outras áreas, como o noroeste argentino, o impacto da migração foi consideravelmente menor, e a composição étnica passou por poucas variações. A partir dessa onda massiva de imigração, uma parcela substancial dos argentinos de hoje tem suas raízes nesse mix de culturas. Algumas pessoas afirmam que isso resultou na ausência de uma cultura própria na Argentina, ou que os argentinos se veem mais como europeus. Quanto a essa afirmação, eu diria que é uma visão simplista e equivocada. Muitos dos costumes locais, especialmente aqueles ligados à cultura gaúcha, foram adotados pelos imigrantes europeus e seus descendentes, perpetuando-se até os dias de hoje. O amor pelo mate, os churrascos, a música e as danças típicas são apenas algumas das tradições que demonstram a riqueza cultural e a identidade única que os argentinos carregam. A gastronomia também foi profundamente influenciada. A pizza argentina não é igual à italiana. Aqui, ela ganhou uma versão com salsa em vez de manjericão. Enquanto em grande parte da América Latina o milho e as leguminosas são a base alimentar, na Argentina, o destaque vai para o trigo e a carne bovina. Mesmo diante das crises econômicas, o país ostenta o título de maior consumidor per capita de carne bovina no mundo, com mais de 50 quilos por pessoa ao ano. A carne, estrela da culinária local e famosa em todo o planeta, é um pilar fundamental da dieta argentina. De modo geral, os argentinos não se enxergam como europeus. A grande maioria do seu povo sabe muito bem onde fica seu país no mapa. No entanto, seria ingênuo negar que boa parte da população tem uma conexão com essa vertente de sua árvore genealógica nacional. Infelizmente, isso ainda resulta em episódios de racismo e preconceito, especialmente na internet. Apesar das crises econômicas, a Argentina continua sendo um destino atraente para milhares de turistas, principalmente dos países vizinhos como o Paraguai e Brasil. No entanto, também é muito procurada por turistas de nações mais distantes como Peru, Colômbia e Venezuela. Apesar de muitos acreditarem que a era de ouro da Argentina já ficou para trás, não estou totalmente convencido disso. O país ainda detém recursos naturais e capital humano valiosos. Além disso, sua localização em uma região relativamente distante das grandes guerras políticas e armadas do mundo. Isso pelo menos oferece uma oportunidade de paz para que o país possa tentar solucionar seus desafios econômicos. Para terminar esse vídeo, quero agradecer por explorar conosco a rica história da Argentina. Se você gostou desse vídeo e deseja continuar aprendendo sobre as origens de diferentes povos, não deixe de se inscrever no nosso canal. Clicando no botão de inscrição, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!